Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso culto da noite. Vamos estudar o capítulo 27, que tem como título Pedi e obtereis. Esse capítulo nós já iniciamos na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade para encerrar esse capítulo que foi eu mesmo que fiz e vamos encerrar ele então. Antes vamos fazer a nossa prece para que possamos receber o auxílio necessário dos nossos amigos espirituais. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez estamos reunidos para estudar a Tua mensagem de amor, mensagem de paz. Pedimos a Tua proteção, o Teu auxílio, as Tuas bênçãos. E agradecemos, Senhor, por mais um dia e pedimos também, Senhor, que fique em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, no capítulo anterior, a gente estudou a qualidade da prece, a eficácia da prece. Hoje nós vamos estudar a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com Deus. Então aqui a gente compreende que você precisa estar atento quando você faz uma prece. Você precisa estar em sintonia, porque muitas vezes as pessoas estão orando de qualquer maneira e o pensamento está bem distante, não está focado. Então é importante que você tenha atenção. E o pensamento é muito importante porque é um momento que você entra em comunicação com Deus. Nós podemos orar a Deus e fazer os nossos pedidos, que são muitos. Por exemplo, Deus, afasta de nós todo mal. Que os nossos pensamentos sejam somente para o amor e para o bem. É importante pedir, sim. Mas vamos pedir não somente para nós, como para os nossos irmãos. Podemos orar a Deus também e fazer nossos agradecimentos. Por exemplo, Deus, muito obrigado pelo ar que respiramos. Eu te agradeço, Senhor, pela família que me deste. Agradeço, Senhor, pela dádiva da vida, pela bênção do trabalho. Bom, eu acho até que nós devemos agradecer mais do que pedir, porque Deus sabe das nossas necessidades. Podemos orar a Deus também para louvar. Quando glorificamos a Deus, nosso coração fica em estado de profunda paz, harmonia e calma, porque Deus está em nós. Podemos e devemos orar a Deus por todos os nossos irmãos da terra
orar pelos nossos governantes, nossos vizinhos, nossos amigos, e se tiver inimigos, orar também por eles. Orar pelos nossos entes queridos que partiram. Por aqueles que estão lá no Vale do Suicida. Orar também por aqueles que tiveram morte violenta, que nem sabem que estão do outro lado. É importante. Pelos abandonados lá no plano espiritual, que não é lembrado por ninguém, precisamos orar também por eles. O vigiai e orai do Cristo representa uma defesa muito significativa em nossos dias atuais. Vigiai e orai. Cabe-nos, portanto, cultivar pensamentos sadios, otimistas, alegres, pensamentos voltados para o bem, ou seja, conduzir essas energias mentais na direção da bondade, do amor e das bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Vamos agora estudar alguns mecanismos para uma prece eficaz. Primeiro, a prece não é local. Então você pode orar na sua casa espírita, você pode orar na sua igreja, mas você pode orar no seu local de trabalho, no ônibus, na condução que você pega, na rua, no hospital. Então não existe um local certo para a oração. O seu estado emocional, a sua condição espiritual é que faz com que você possa orar em qualquer lugar. E mais, a linguagem deverá ser clara e bem entendida, quer dizer, palavras claras, para que todos possam ouvir bem. No momento que você estiver orando e outras pessoas te ouvindo, as suas palavras devem ser claras. Outro, concentração e harmonia. Harmonia de pensamento, concentração. O seu estado deve ser de humildade, confiança, serenidade e paz. Este é o seu verdadeiro silêncio interior. Nós vamos encontrar lá na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Uma pergunta muito interessante. E os Espíritos respondem: sim, a prece torna sim melhor o homem, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então o homem fica melhor, sim, orando. E agora nós vamos para o último item do capítulo, que trata a felicidade que a prece proporciona. Será que a felicidade, a prece nos deixa mais felizes mesmo? Santo Agostinho, nesse capítulo mesmo, nas instruções dos Espíritos, ele diz para nós: olha, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus.
O ser humano será feliz, sim, quando ele souber fazer da sua vida uma vida de orações constante. Vai sentir por si só a presença de Deus, Deus vivo na sua vida. E antes de encerrar o capítulo, eu fiz uma pesquisa em um livro que eu gosto muito, livro excelente. O autor é um Jason de Camargo, um autor espírita, que é um da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E o título, também muito sugestivo, é Educação dos Sentimentos. Interessante que nesse autor, ele coloca a prece, lá na terceira parte do livro, sobre o desenvolvimento das virtudes. Em considerações gerais sobre a prece, ele nos ensina: a prece deve ser um hábito. A pessoa que desenvolveu o hábito diário da prece tem melhores condições de superar as vicissitudes da sua existência. A ação benéfica. A prece disponibiliza recursos teledinâmicos a curto, médio ou longo prazo. Isso quer dizer, você ora, faz os seus pedidos hoje. Você pode ser atendido hoje, como daqui uns 2 ou 3 dias, ou até uns 15 dias ou mais tempo. Vai depender da eficácia da sua prece, da sua condição, do seu mérito. Irradiação. Quando o indivíduo ora, irradiam-se dele energias mentais que transpõem-se as fronteiras espaço-tempo, variando de pessoa para pessoa. E a velocidade? Os pensamentos da prece os pensamentos da prece elevada ultrapassam a velocidade da luz e são captados nas regiões espirituais de auxílio, aos quais analisam a prece, sua procedência, méritos e providências a serem tomadas em benefício de quem as formulou. Muito interessante isso. Muito, muito bom saber. Em nosso lar, quando a família ora em conjunto no Evangelho no Lar, por exemplo, essas energias se transformam numa verdadeira muralha de proteção em torno do lar, beneficiando os membros da família e da própria comunidade próxima ao lar. Que coisa boa! No equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, são conquistas que se adquirem através da prece. A prece, como ato de amor, receberá resposta sobre várias formas: bom ânimo, fortalecimento, inspiração, alegria, felicidade. Bom, meus irmãos, esse era o nosso estudo hoje. E o momento que vivenciamos de reclusão social, distanciamento de pessoas, sem contato, sem abraço, uma pandemia assustadora, nós precisamos de muita oração. Nós precisamos de fé, ter fé em Deus, esperança, porque sabemos que tudo isso aí vai passar.
novos rumos, vida nova. Nós precisamos agora praticar muita caridade e muita oração em nossas vidas. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos guarde e que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Que assim seja.